Que a paz de Deus e a graça do Espírito Santo na sua vida e nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. No livro de Números, no capítulo 21 e no versículo 9, nós vamos ler uma afirmação aqui, que é uma fotografia do que vai acontecer no Calvário. O povo de Israel, os hebreus, quando ele saiu do Egito, que Deus mandou Moisés tirar ele do Egito, é bom lembrar que grande parte não viu a terra prometida, né? Não, Deus não permitiu não. Um grupo deles fez bezerro de ouro no caminho, disse que Moisés tinha morrido. Deus abre o chão e muitos entram dentro de lá, morrem lá junto, morrem. A incredulidade, irmão, é a pior coisa que anula a fé. Sempre vem na mente humana a incerteza, que é inimigo da fé. A imperfeição, que é inimigo da perfeição. Uma fé com dúvida não é fé. Por isso que a fé é aquilo que não vê. Fé é aquilo que não vê. Você crê no que está aqui escrito. As promessas estão aqui no livro, na Bíblia. E você crê nas promessas da palavra. E se você vai crer em algo que Jesus não disse, isso não é fé, é imaginação na sua cabeça. Por isso, eu tenho pedido aos irmãos que se convertem, os novos convertidos, que normalmente as pessoas quando se convertem, eles gostam de ler logo o começo da Bíblia. Eu vou pegar o começo da Bíblia e venho lendo. Eu sempre aconselho os irmãos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro livro. Que eu peço para a pessoa ler esse, ler Atos dos Apóstolos. Por que, evangelista Rubem? Porque Atos dos Apóstolos vai falar sobre a igreja. Você vai saber tudo da igreja. O que é verdadeiro e o que está errado sobre a igreja de hoje. Basta ler o livro de Atos. É o suficiente. Não estou dizendo com isso que você não lê os outros livros, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, se você começa a ler o livro de Atos, é o suficiente para você saber todas hoje, as igrejas evangélicas de hoje, que estão ensinando a verdade e que estão ensinando mentira. Mas você lê aquele livro lá, pronto. Você vê muito claramente. Sem ninguém lhe dizer. Timóteo, você está ali, Timóteo, Tito e aí por diante. Né? E diz assim a palavra de Deus, no capítulo 21, 9 de Número, disse assim: Moisés fez uma serpente de metal e colocou ela sobre os olhos dos israelitas. Havia umas serpentes que estavam matando todo aquele povo hebreu, saiu lá do Egito. E era gente morrer por brincadeira lá. Mas tudo isso por causa da incredulidade deles, do pecado deles. Esse pessoal aqui é danado. Aí Deus disse a Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal e coloque lá. Quem olhar para aquela serpente de metal fica curado. Eu estava conversando com uma irmã, evangelizando uma senhora, e ela tinha uns santos dentro da casa dela, que não estavam. E eu
tinha falado que a Bíblia condena esse tipo de crença, de prática. E ela me trouxe essa passagem. Ô, seu Rubem, mas Moisés fez uma serpente de metal. Eu digo, é. E depois, Moisés mandou as outras pessoas fazer, trazer para casa? Não. Foi destruída, né? E ali tem um simbolismo. Olha o que diz no versículo, capítulo 3 de João, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem olha para Jesus hoje será salvo. Não existe nenhum meio de salvação a não ser a expiação de Cristo na cruz. Não existe. Mas é bom lembrar que salvação está incluído salvação eterna, está incluído cura da sua alma, está incluído cura do seu corpo físico. Amado, salvação não é só ir para o céu, não. Quando Jesus salvou você do pecado. Mas aqui, no testemunho de Jesus Cristo, que é a vontade de Deus, está repleto de bênção que é sua, minha e de quem quiser, e de quem buscar. Tem bênção financeira aqui, tem bênção do corpo, tem paz de abundância, tem cura da alma, cura do corpo. Jesus continua curando hoje. E se você vir a Ele e crer nas suas promessas, você será curado, amado, da sua enfermidade. A cura da enfermidade está disponível lá no livro do Êxodo. Deus curou mais de 3.000 pessoas, foi 3 milhões de pessoas. Deus curou, não tinha um doente. Parece que é no capítulo 16, se não precisa lembrar, ou é 20, parece que é 16, ou é 15 do livro do Êxodo. Depois você dá uma olhada lá. No capítulo 23, no Êxodo, versículo 26, Deus, cura, lá vem cura divina. Todo o Antigo Testamento, debaixo da lei mosaica, debaixo da lei, Deus curou muita gente. Pense agora na graça de Cristo, do Calvário, depois do Calvário. Pense agora. Agora você tem que vir, começar a ler os evangelhos, os 4 evangelhos de Jesus, que está ensinando ali no seu ministério. O evangelho que Paulo, o evangelho de Pedro, né? O que foi que aconteceu com Pedro no seu ministério, o que aconteceu com Paulo no seu ministério,
o que aconteceu com Tito no seu ministério, e aí por diante. Paulo, Deus fez milagres tremendos pelo ministério de Paulo, tanto da alma como do corpo. Não foi assim? Deus fez milagres maravilhosos no ministério de Pedro. Não lembra lá no Atos dos Apóstolos? Quando, na hora nona, quando Pedro vai orar, hasteado, encontra uma pessoa que pedia esmola, ele disse: o que eu tenho, eu te dou. O que aquele Pedro tinha? Que isso que eu tenho, eu te dou. Pedro tinha o que você tem e o que eu tenho hoje. Ô evangelista, você está sendo igual a Pedro, é? Ah, irmão, abra seus olhos, olha. Pedro foi um discípulo de Jesus, um apóstolo, para o templo de Jesus, para escrever: hoje eu sou um evangelista de Jesus. Não muda nada não. Assim como Deus foi com Pedro, Ele é comigo também. Eu tenho visto milagre. Eu tenho feito oração maravilhosa e Deus tem feito maravilha. Tem coisa que não é na mesma hora, eu venho saber depois. Rapaz, aquela pessoa assim, ficou bom depois que o senhor orou naquela esquina. Isso tem acontecido milhares de vezes, centenas, perdi a conta. O poder é a palavra. E Pedro disse: o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. O que Pedro tinha? Pedro tinha a unção do Espírito de Deus. Pedro tinha o poder de Deus nele, que era o Espírito Santo. É o que você tem, cristão. É o que você tem, cristão. O poder em você, que é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em você, e agora? Você vai ficar nessa agora? Fazer aquele protocolo que querem fazer por aí? Levanta a voz, abre a voz, fala, pregue, ensine. Fale de Jesus, ore. O milagre vai acontecer. Pode não acontecer instantaneamente. Não fique esperando instantaneamente. Você ora, mas quem cura é Deus. Quando você vai visitar uma pessoa doente, quem tem misericórdia é Jesus, não é você. A misericórdia é de Jesus, não é minha, não é sua. A gente fica coitadinho, coitadinho. Ô, dona fulana está sofrendo. Sim, tudo bem. Mas quem tem mais misericórdia por ele é Cristo. É Cristo que tem a misericórdia. Então a gente ora e Ele cura. Ora, cristão. Que Deus abençoe. A cura é para todo mundo. Mas depende de você. Depende da igreja. Você sabia que Deus precisa de você? Aí você vai dizer que eu fui longe demais, né? Fui não, você que está muito atrasado. Viu, meu irmão? Você está naqueles trem que era a lenha. Deus precisa de você sim. Se você não for no hospital, Deus não vai no hospital. Ele precisa do corpo para ir lá. Se você não for numa penitenciária, Deus não vai na penitenciária. Precisa do seu corpo para ir na penitenciária. Se você não for no asilo, Ele não vai no asilo, Ele precisa do seu corpo para ir no asilo. Você está entendendo? Se você não for numa clínica de repouso, Ele não vai na clínica de repouso. Porque Ele depende do seu corpo para ir até a clínica de repouso. Obedeça o que Jesus disse. Ele não disse: vá em meu nome. Não vá. Ele não garante. Ponto final. Que Deus abençoe a vocês todos. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, compartilhe.
Em nome de Cristo. Que Jesus abençoe a todos. Amém.